dos Anjos tomando a cena, né, quando o assunto é o Goiás Esporte Clube. Ao menos, apesar das polêmicas, ele conseguiu preparar um Paysandu muito bem feito, né, para fazer um 10-0 no agregado, uma vergonha, assim, um vexame sem precedentes, tá? Eu confesso para vocês que o meu lado até mais bairrista nesse momento se sente meio ferido, tá? Não pelo Paysandu, mas eu não gosto de ver os times aqui de Goiás levar goleada, tá? Principalmente jogando dentro de casa. Não importa se é o Vila, se é o Atlético. Se isso acontece de vez em quando até vai, mas contra um Flamengo, um Corinthians, eu confesso para vocês que eu não gosto, tá? Mas nesse caso aí do Paysandu, deu para tirar uma onda. O Vila Nova também, que tinha eliminado o Goiás um pouquinho antes, obviamente fico contente, mas um 10-0 é muito humilhante, tá? Até mesmo para o futebol goiano. O Hélio dos Anjos, ele comentou a respeito desse assunto quando envolveu o Goiás, e não é a primeira vez que o Hélio comenta sobre o Goiás. Só nesse ano de 2024 já foram 3 vezes, e uma também bem no finalzinho do ano passado, após o Paysandu conquistar o acesso na Série C do Campeonato Brasileiro. Ele comentou o seguinte, tá, em uma entrevista que eu vi na Rádio Band News de Goiânia, então vou dar os créditos aí para a rapaziada. Abre aspas. A última polêmica com Goiás, eu dei o Goiás como uma referência positiva, pois é um time que está investindo alto e que tem grandes jogadores. E um garoto lá problemático, jogador que vai trazer problema para o Goiás nessa temporada, eu tenho certeza, interpretou de outra maneira. Fecha aspas, né? O Hélio dos Anjos comentou isso, não mencionou nomes, mas pela rebatida do Thiago Galhardo, que mencionou que o Hélio expôs, né, o seu salário, falou, pô, se eu ganhasse só 450 mil, é feio diminuir o salário da gente. Não é isso que o Thiago Galhardo recebe no Goiás, tá? Segundo informações do Periquito Brisado, gira na casa de 280 mil reais, 100% desse valor pago pelo Goiás Esporte Clube. Fortaleza não tem nenhuma história nisso. Eu acho que não precisava do Hélio ter revelado assim os números, tá? O Galhardo de fato ganhava esse valor antes no Fortaleza. Os outros que ele falou também estavam errados. Ele falou que o Tadeu recebia 250 mil e o David Braz 300 mil. Esses números também não conferem, tá? O máximo que os dois recebem no Goiás é 200 mil, tá? Então, nesse valor aí também, o David Braz recebe bem menos do que isso e o Tadeu recebe no máximo 200 mil aqui na Serrinha. Então acabou revelando, né, entre aspas, 3 salários aí do Goiás e deu essa entrevista falando sobre a rebatida do Thiago Galhardo. Obviamente o Thiago tem esse histórico, né, de sair dos clubes pela porta dos fundos, né? Isso aconteceu no Vasco, no Ceará, no Fortaleza não foi exatamente assim, mas não estava satisfeito. Eu acho que é uma injustiça a gente pegar um jogador que está chegando agora e falar que ele vai causar problema, que é um cara, a certeza disso, certeza daquilo, a gente não tem de nada, tá? Mas é algo que também seria infantil da minha parte, da sua, do Márcio Zanardi ou da diretoria, tapar o sol com a peneira, com esta possibilidade, por exemplo, de caçar uma confusão. Agora, sendo sincero aqui com vocês preferem um Thiago Galhardo que é meio instável nesse quesito, mas que dentro de campo o cara consegue se entregar um futebol diferenciado, ou tem um jogador bonzinho no nível técnico do João Magno ou do Matheus Babi? Aí a resposta fica aí com vocês, tá? Se fosse um jogador que não fosse dedicado, tá, muito baladeiro, machucasse demais, era uma coisa, mas não, o Thiago Galhardo tem a sua vida, beleza, que curta, mas que dentro de campo consiga entregar. Até aqui, não é aquele nome que o torcedor do Goiás, ele sente que pode entregar mais, né, dos 9 jogos que ele participou, 2 gols marcados e uma assistência, mas é um cara que joga bem, tá? O Goiás ainda está nesse processo de entrosamento, eu vejo que é natural com o Goiás se encaixando, o Galhardo sendo uma peça importante, descobrindo aquela posição mais como um meia central, entregar aí pelo menos 8, 10 gols, umas 5, 7 assistências na Série B. Não é um craque, não é um Neymar, não é um Messi, tá? Então não espere do Thiago Galhardo 30 gols de uma Série B de futebol brasileiro, mas é um jogador referência, né? Até mesmo no comentário do Galhardo em relação ao salário, ele falou, né, pro Hélio dos Anjos preocupar mais com o time do Paysandu, que estava na zona de rebaixamento, ainda sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Um acaba dando uma provocada de lá, outro de cá. Pelo histórico, tá, parece que o Galhardo nunca foi treinado, não. Tá? Olhando aqui por cima mesmo, pelo Hélio dos Anjos. Tá? Acho que, deixa eu confirmar, onde estava o Hélio em 2011? 2011... Vila Nova Esporte e Atlético. Não, então não, né? Então o Thiago Galhardo nunca foi treinado aí pelo Hélio, mas que já tem uma certa birra, né, com o jogador por conta dessa entrevista. Não acho que é uma certeza que vai causar problemas, mas é bom cuidar disso. Tá? Esse aspecto do Goiás nos bastidores também, no lado extra-campo, está assim
muito bem cuidado. Sobre os valores revelados, né, entre aspas, aí pelo Hélio, como eu falei, o salário é sim mais baixo do que aquilo que ele confirmou, porém, aquela grana de 10 milhões de reais que o Goiás prepara para a metade do ano, isso sim é verdade. Não é esse valor exatamente de 10 milhões, mas o que for necessário o Goiás irá gastar na janela da metade do ano para subir, né, rumo à Série A do Campeonato Brasileiro. Pode deixar a sua opinião, mais uma polêmica aí do Hélio dos Anjos, né? Na semana passada ele falou que vencer o Vila Nova era normal para ele, né, pelo histórico. Assim, olhando, né, por um lado místico aqui para o Goiás, um técnico que foi o treinador do 6-1, e agora faz um 10-0 no rival, né? Não tem como não sentir o carinho. Pelo lado das besteiras, é normal, um fala daqui, outro fala dali, cada um acaba defendendo o seu lado. No começo da Série B, né, ali naquela pré-temporada, após o Campeonato Goiano, o Hélio disse que não trocaria o Paysandu